Olá, pessoas! Olá, fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Esse é o bloco do estudo do livro Grilhões Partidos, obra mediúnica do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. E chegamos ao capítulo 7, né? E no capítulo 7, né, vamos ver os desdobramentos, né, dos acontecimentos dos dois capítulos anteriores, né, que é a atuação de Rosângela, né, auxiliar de enfermagem Rosângela, que percebeu, né, quando entrou na clínica, que o caso de Esté não se tratava só de um problema psiquiátrico, né, com tratamentos tradicionais que Esté vem sendo submetida com medicações fortes, até eletrochoque, né, inclusive sendo agredida fisicamente, porque, né, com a violência da obsessão ela também se torna violenta, e os funcionários da clínica pouco caridosos revidam também com violência, né, como vimos num capítulo anterior, né, uma coisa assim triste, né, de se imaginar, quanto mais de se ver, né. Mas Rosângela percebe que o caso de Esté, como é de fato, é uma interferência obsessiva, é uma obsessão muito grave. E lembremos, né, ela vai à casa do coronel e é expulsa quando vai demonstrar essa realidade. E o coronel, muito raivoso com isso e induzido pelos espíritos desequilibrados, né, que não querem que haja um socorro real a Esté, né, então começam também, né, a assediar o coronel de uma forma indireta, né, já que o coronel não tem a mediunidade ostensiva como a filha, mas o seu estado d'alma, o seu orgulho, essa sua natureza, o seu temperamento, abre campo largo para a influência dos espíritos vingadores, perturbadores, né? E ele é largamente influenciado, como foi, né, no caso da expulsão de Rosângela da casa dele, como também foi praticamente teleguiado pelos espíritos aí na clínica para dar queixa de Rosângela, exigir realmente punição a Rosângela por estar praticando, insinuando magias, né, macumba, chamou ela até de macumbeira, né, lá no caso da filha, ele não chega a pedir, né, como eu disse no capítulo anterior, que ela seja demitida, mas que se tome alguma atitude enérgica contra ela, né? E Rosângela realmente fica preocupada com isso, né? Dessas consequências, né? E aí no Evangelho do Lar, na casa do Dr. Gilvan de Albuquerque, né, vem aquela mensagem maravilhosa que vimos no capítulo anterior, do Dr. Bezerra, para esclarecer, né, que deve-se seguir em frente sempre, né, na labuta do bem, né, que as forças estão em litígio, como era o nome do capítulo anterior, né, as forças do bem, as forças do mal, né, o mal estava ali atuando contra a atuação do bem de Rosângela com relação a Esté, então estava lá induzindo o coronel a não aceitar de jeito nenhum essa questão. Não vou dizer que é só culpa dos espíritos, é da condição pessoal dele, que é amplificada pela influência malfazeja, né, dos espíritos perturbadores, vingadores, né? Então tem esse litígio. E aí o capítulo 7 começa justamente o diretor da clínica chamando Rosângela, para pedir contas, né, dessa atitude dela com relação, né, à questão de Esté. No início do capítulo, Filomeno coloca aqui duas questões de O Livro dos Espíritos, né? A questão 4, essas duas questões estão no capítulo 9, que se intitula Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, né? É o capítulo 9, que está no livro 2, na parte 2 de O Livro dos Espíritos. Então a questão 459, a pergunta é: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Olha só o caso do coronel Constâncio, né? Ele foi praticamente dirigido pelos espíritos, né, a essa atitude com relação contra Rosângela, né? Por causa, ele deu todas as ferramentas, né? E a outra questão é a 465.
Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Resposta: para que sofrais como eles sofrem. E no caso aqui, em se tratando de uma vingança, que a gente mais na frente, né, vai saber o porquê dessa vingança. Claro, quem já leu o livro, né, que tá vendo, já sabe o porquê, né? Com certeza. Então aqui vai ter aqui a sequência de estar sendo chamada pelo psiquiatra, que é diretor do manicômio que Esté se encontra, né? É o doutor Newton Silva, é o nome que tem aqui, não sei se é o nome real, mas o coronel já chama a Rosângela de uma forma bem ríspida para a sala dele para pedir contas, né? Ele já não tem nem a gentileza de mandar a Rosângela sentar-se, como é que diz? Já foi fulminada com a pergunta, né? E ele diz, a pergunta é justamente essa. Pergunta não, né? A afirmação: o coronel Constâncio Santa Maria acaba de deixar este gabinete após apresentar grave acusação sobre o seu comportamento. Então, Rosângela já fica impactada, e aí o psiquiatra, né, o doutor Newton, pergunta: como se atreve a transformar esta casa num deplorável sítio de práticas ignominiosas, olha, ignominiosas, terríveis, nigromânticas, olha que nome, nigromânticas justamente são práticas de evocação dos espíritos, né? É um nome até meio chulo, feio, né? Nigromânticas, para essa questão, né? E aí Rosângela diz que deve haver algum engano, que ela nunca fez esse tipo de prática. E aí aí o psiquiatra fica raivoso, né? E diz que pode simplesmente demiti-la se ela não apresentar uma motivação, uma explicação plausível para essa situação, né? E aí diz que ela não o interrompesse, né? E ela diz: olha, o senhor me esclareça melhor, porque eu não estou entendendo essa acusação, né? Então, a acusação diz que ela foi acusada pelo coronel de magia ao lado de uma paciente, quer dizer, no caso lá de Esté, né? Prática de magia. E ela diz que essa informação é falsa e a acusação, portanto, injusta, né? E aí o psiquiatra diz: então quer dizer que o coronel está mentindo? Perceba aí, gente, que o psiquiatra Dr. Newton também está sofrendo a constrição pelos espíritos obsessores, os espíritos ligados a esse processo obsessivo de Esté. Então ele está dando vazão a essa influência, ele está sendo fortemente influenciado. Além da queixa, né, do exagerada do coronel Medeiros, ainda está tendo a influenciação, né, enorme dos espíritos trevosos também com o Dr. Newton, né? Então, isso aqui o Filomeno deixa bem claro que isso também está acontecendo, né? Então ele fala: então o coronel está mentindo? Você é louca? Ela diz que não estou dizendo que ele esteja mentindo, né? Ela diz que não está mentindo, ela está dizendo que a informação não procede, né? E olha que interessante a resposta que ela dá. Assevero que jamais me afeiçoei a qualquer prática desabonadora da minha dignidade, muito menos em relação a magias que desconheço inteiramente. Olha que interessante, gente. Desconheço inteiramente. Um eu da vida, muitos de nós do meio espírita, né? Ia querer debater com ele sobre magia. Não, a magia não é isso, o espiritismo não é magia, não sei o quê. São outras práticas que envolvem os espíritos, mas não é como a gente faz no espiritismo. A gente ia querer fazer um debate dialético sobre isso. E que interessante que ela encerra o assunto: desconheço. Que é o que deve ser, gente. Tem que debater, explicar o que é magia, o que é outras correntes espiritualistas, como é que eles fazem, como é que eles praticam, né, a relação com os espíritos. Não importa, gente. Importa o que nós fazemos e que procuremos fazer direito. Procuremos fazer direito no bem.
Então, aqui, olha como ela foi sucinta. Desconheço. Porque não interessa debater isso aqui. Mas nós, até um eu da vida, eu confesso, é querer debater com ele sobre isso. Ai, coisa que ia ser totalmente infrutífera, assevero a vocês, meus queridos irmãos e queridas irmãs. Ok? Então, e aí ele diz que o espiritismo é um círculo de loucos, né? Isso já vou muito falar, né? O espiritismo é uma fábrica de loucos. E aí Rosângela, então, ela rebate, né? Então ela pergunta qual seria a religião daqueles que frequentam, então, aqui essa... Deixa eu ajeitar aqui que tá caindo. Qual seria a religião dos que frequentam a casa aqui? Ela se pergunta, né? Pergunta a ele, porque assim, ela afirma que se Esté frequentasse uma casa espírita, a família de Esté frequentasse uma boa casa espírita, talvez esse processo obsessivo não fosse tão grave ou não acontecesse, né? Então ela demonstrou convicção, ela não arregou, ela demonstrou convicção naquilo que ela realmente acredita, naquilo que ela vive, naquilo que ela não só acredita, naquilo que ela vive, naquilo que ela conhece, né? E aí o médico diz que ela é uma atrevida, além de desequilibrada, porque ser espírita, ela se afirmou espírita, né? Ela é uma atrevida em dizer isso. E aí ela responde para o médico, né? Desculpe, doutor, sou convicta na fé que expouso. Olha, convicção. E minha conduta é irrepreensível. Será que a nossa é irrepreensível também? A minha e a tua que está me assistindo? Né? Quantos de nós temos essa coragem moral de Rosângela? Né? Se meus serviços não servem a esse nosso cônjuge, não há por que transformá-lo em problemas. Quer dizer, se não me querem mais aqui, paciência. Né? Ela não se vitimizou, dizendo, ai, não me mande embora, tal. Vamos lá. Não que ela queira, não que ela não precise do emprego, né? Porém, não me cabe silenciar diante da acusação improcedente. Confio em Deus e sei que o Senhor é portador de excelentes dotes do sentimento, do caráter e da razão. Com isso, ela desarma o médico. Porque realmente o Dr. Newton não é uma má pessoa. Ele está aqui realmente num momento difícil, porque ele é uma boa pessoa, mas ele não tem uma formação espiritualista. Ele é ateu declarado, né? Como a grande maioria do meio psiquiátrico, pelo menos nessa época. Hoje já não digo tanto, né? Mas nessa época sim. Hoje ainda tem, eu não sei se seria leviano dizer que a maioria, mas uma grande parte ainda é ateia. Mas já tem muitos médicos, né? Principalmente psiquiátricos, que já abraçam os princípios espiritistas. Ainda são poucos, mas já é relevante, vamos dizer assim, né? Tanto que nós temos a Associação Médico Espírita Brasileira, né? Que envolve muitos médicos e psiquiatras, né? E já tem muitas instituições psiquiátricas também ligadas a sociedades espíritas. Muitos, vamos dizer assim, para o que tinha antes, mas ainda muito pouco para a necessidade. Né? Então, assim, ele desarma, porque ele realmente é uma boa pessoa, né? O que está acontecendo, ele não tem uma formação espiritualista e está se deixando levar também pela situação da queixa do coronel e pela má influenciação dos maus espíritos nesse momento, né? Que não só foram a carga no coronel, mas foram a carga nele também, né? Então, assim, ele então acalma, se senta, né? Como diz aqui, o Dr. Newton Silva era um homem judicioso, dedicado a... só para esclarecer, viu, gente? Quando ela tem essa argumentação e ele desarma, então os fluidos, né, ruins dos maus espíritos começam a se desvencilhar dele, aqui na descrição de Filomeno, né? Ele já se desvencilha de grande parte dos fluidos perturbadores dos espíritos. Então, o raciocínio dele volta a ficar equilibrado e aí ele vai ter agora um debate um pouco mais sadio com Rosângela, né? Porque aqui diz que ele é um homem judicioso, dedicado à direção da casa e não se transformara no mercador da saúde. Realmente ele era médico, não só para ganhar dinheiro, mas era de coração também. Ele não era um mercador, né? Não fazia só pelo dinheiro da saúde, como diz aqui, né? Um mercador da saúde. Não era o caso do Dr. Newton, né? Possuía sempre um recurso para dispensar aos enfermos, né?
e descobria uma vaga, entre aspas, para os casos de emergência, ou seja, sempre dava um jeito de ajudar, né? Aplicava a psicoterapia do sorriso, olha que interessante, e do bom humor, fazendo-se amar por todos, funcionários, serviçais, colegas, enfermeiros. Então ele era um bom homem, né? Somente uma ignorância em relação às questões espirituais e essa interferência dos maus espíritos, que agora se dissolvia ante a argumentação bondosa, porém firme, de Rosângela, né? Então ele senta, então fala aqui que naquela manhã ele se atritou no lar com a esposa, né? Já se atritou, quer dizer, aqui não digo nem sequer com a esposa especificamente, né? Se atritou no lar, a gente deduz que tenha sido com a esposa, ou talvez com os filhos, não sei, com os pais, com os irmãos, quem sabe, né? Mas experimentando muito aborrecimento, porque os espíritos já estavam influenciando mal ele desde a casa, né? E aí dá de cara também com o coronel cheio com essas queixas pesadas. E aí o envolvimento foi muito grande, né? Então, que foi a sua primeira entrevista do dia, ele já com aborrecimento de casa, e a primeira entrevista do dia é com o coronel. Então, o bicho pegou, né? Então, ele era ateu, mas era um homem gentil, né? Foi vítima do cerco de entidades infelizes, né? Que se esforçavam em Esté, do coronel através de Esté, né? E não era a primeira vez que isso acontecia, tanto com ele quanto com outros colegas, né? É como ele descreve aqui, né? Que muitas vezes, tanto eles quanto outros colegas sucumbiam a essas constrições de espíritos que não querem a melhora do paciente, né? Olha como o conhecimento espiritual seria importante, né? É importante para esses profissionais, né? Não só para os pacientes, mas para eles também, né? Bom, então ele acalma-se e, como um pedido de desculpa, ele fala: me dê a sua versão do caso. Aí Rosângela vai explicar o que aconteceu. Ela se afeiçoou a Esté e percebeu que ela tinha uma necessidade realmente de um socorro espiritual, que ela tinha influência dos espíritos. Ela foi explicando a ela, né, sobre a terapêutica espírita. Ele pergunta a ela qual seria essa terapêutica. Aí explica que os pais dela frequentarem uma casa espírita, fazer orações na intenção de Esté e fazer um tratamento desobsessivo em Esté, né? Ou seja, não usa essa palavra aqui, mas um tratamento fluidoterápico também em Esté, ou seja, um tratamento desobsessivo, né? E ele fala: você crê realmente em orações e em labores desobsessivos, né? Aí ele perguntou um pouco irônico, e ela disse que sim, porque ela já observou na prática muitos doentes psiquiátricos em que o tratamento convencional não deu certo e que buscou a terapêutica espírita, a terapêutica fluídica, desobsessiva, e que teve grandes resultados, né? Se não teve curas completas, teve grandes melhoras, né? Em alguns casos, cura completa. Ela disse que já testemunhou isso, que para ela não é uma crença, é um fato. É um fato, né? Aí ele falou: em qualquer caso? Ela: sim, em qualquer caso, né? E aí ele esclarece para ela, né, que ele é ateu, não acredita em Deus e sou psiquiatra, né? Linda ilusão. Ele fala que aquilo ali é bonito, mas é uma ilusão, porém irracional, improvável. Como provar? Aí Rosângela responde, né? Muito facilmente, frequentando as boas casas espíritas. Aí ele pergunta: existem as más? Infelizmente sim, né? Como Rosângela diz, né? Como existem os maus médicos, né? Existem os maus trabalhadores, os maus servidores, existem as instituições que não cumprem bem o seu papel, né? Más organizações que triunfam em toda parte, né? Por quê? Aonde predomina o homem, né, o ser humano, se faz presente as suas manifestações morais, poucas vezes salutares. Então, onde tem pessoas, centros espíritas ou qualquer instituição, onde tem pessoas, a condição moral de cada um está lá. E nem sempre a nossa condição moral é boa, né, gente? E muitas vezes nós refletimos isso
nos nossos labores, infelizmente também nos centros espíritas, que em muitos nós vemos práticas realmente repreensíveis, gente. Eu, assim, nesse meu tempo todo de espiritismo, eu já vi muitas práticas repreensíveis, desabonadoras em casas espíritas, né? Fruto de quê? Do pouco estudo, né? Da desatenção, da má intenção, né? De pessoas que levam as suas mazelas morais para a casa espírita. Porque a gente deve até levar as nossas mazelas morais para a casa espírita, mas para consertar. Não é para compor os trabalhos da casa, né? Por isso que ela frisa aqui, nas boas casas espíritas. O que são as boas casas espíritas, gente? São as casas de pessoas perfeitas? Não, porque isso não existe. Mas são de pessoas imperfeitas, mas que procuram fazer o melhor possível, baseados nos princípios da doutrina espírita. Essas são as boas, né? Não é questão, porque santo não é em lugar nenhum, né? Mas procuram fazer o melhor possível. E ela esclarece isso ao médico, dizendo que não só isso, como tem. Ela começa dizendo como tem os maus médicos também, né? Já para dar uma alfinetada. Que não é o caso dele, ele é um bom médico, né? Mas falta realmente um anteparo, né, espiritual, no caso, né? E ele, inclusive, acha que o pessoal que acredita em espíritos são psicopatas perigosos. E aí ela vem com a argumentação muito boa, Rosângela, que é a argumentação utilizada largamente por Allan Kardec, né? Das pessoas que sempre descreditaram o espiritismo, desde a época que Allan Kardec estava compondo a codificação, né? E ela usa uma argumentação muito própria de Allan Kardec, muito parecida, inclusive, né? Então ela faz assim: se o senhor não crê em Deus, é mal para o senhor, uma vez que não aceita uma realidade, tal não lhe modifica a estrutura. Então o fato da gente não acreditar em Deus não quer dizer que ele deixe de existir, né? É isso que ela quis dizer, né? Então, o fato da gente não desabonar algo não quer dizer que aquele algo vai deixar de existir por causa disso, né? A realidade é o que é, né? Agora, ela chega para cada um de nós no tempo diferente, de uma forma diferente. Aí vai de cada um, né? Quanto ao que ele disse, né? Essa questão, né? Ela diz assim: até há pouco, naquela época, os partidários da escola fisiológica agrediam rudemente os profitentes da psicológica, ou seja, quem só acreditava, o pessoal, os fisiologistas, só acreditava que tudo vinha do físico, da matéria, do corpo físico, eram contra aqueles que falavam das questões psicológicas, né? Como ela diz, a escola fisiológica agredia rudemente os profitentes da psicológica. E hoje nós vemos a grandiosidade que é a psicologia, ainda que a psicologia também faça parte ainda de um círculo ateísta, né? Muitos profissionais da psicologia ainda, mesmo assim, já se acredita em algo acima das questões da matéria puramente do corpo físico, né, gente? Que já é um progresso. Não vão longe o dia que Pasteur, né, Louis Pasteur, Broca, que esse eu não sei quem é, Rulens, Jackson e outros eram tidos por loucos, inclusive o eminente Pinel, né, que foi citado aqui por Manuel Filomeno de Miranda num capítulo anterior, na importância dele, né, no desenvolvimento da psiquiatria, do tratamento psiquiátrico às pessoas tidas como loucas, né, e eles eram realmente duramente criticados, né. Então, assim, sábios e cientistas de todas as épocas não se puderam libertar da alcunha, pois é muito mais fácil atacar o que se ignora do que estudá-lo, azucrinar os trabalhadores, do que fazer-lhes as tarefas, perseguir os idealistas, do que erguer-se do comodismo, a fim de ultrapassá-lo. Ou seja, aquilo que não conhecemos, né, e sempre achamos que o que a gente sabe é superior, a gente prefere atacar, desacreditar, desabonar, do que estudar. Foi o que aconteceu com Pasteur, por exemplo, Louis Pasteur. Ele era combatido no meio médico. E aí depois ele provou que a sua teoria, o seu tratamento era de excelência, como é, né? Então sempre uma ideia nova, sempre tem opositores ferrenhos, né? Vamos dizer assim, né?
É como está lá na passagem de Jesus, né? Eu não vim trazer a cruz, vim trazer a espada. O que é que ele quis dizer? Porque toda ideia tem seus opositores. Isso que ele quis dizer. Porque fere interesses pessoais, particulares ou de um grupo, né? Vamos dizer assim. E ela completa. Não, o doutor, com sua licença, não está bem informado. Quer dizer, o doutor Newton não está bem informado. As caóticas opiniões sobre os espíritas que lhe chegaram são defeituosas, resultando do preconceito e da má vontade. Ou seja, a pessoa não estuda, não procura saber o que é e ataca simplesmente, né? Então, são essa argumentação de Rosângela muito parecida com a de Allan Kardec, né? Com a permissão do doutor Gilvan, né, que é o benfeitor dela, com quem ela mora, e que o doutor Newton conhece, né? Que o doutor Gilvan ele é pediatra, como disse no capítulo anterior, né? Mas o doutor, foi por intermédio dele que ela foi colocada, inclusive, na clínica, né? Então, com a permissão do doutor Gilvan, estou autorizada a franquear-lhe lar para observações. Ou seja, ela convidou o doutor Newton para aquele evangelho no lar, né? Na casa do doutor Gilvan, se ele quiser ir, né? Ela acabou de convidar aqui. Aí ele responde, muito obrigado, sou-lhe reconhecido. Ele agora está educado, está tranquilo, está calmo, né? Agradeceu o convite, né? Olha só, né? Como a boa conversa já, o bom envolvimento com os bons espíritos, né? Estou satisfeito com o meu modo de encarar a vida, né? E os fatos. Encerremos essa entrevista que está muito longa. Aí diz para ela, reserve suas opiniões para si mesma e não se aproximem da jovem Esté. Não é boa medida? Ela responde, perfeitamente, doutor. Então ele diz assim, ele respeita o que Rosângela falou, mas ele não participa, ele não acredita e prefere, não aceita gentilmente o convite para ir na casa do doutor Gilvan, para o evangelho no lar, mas pede para que Rosângela não se aproxime de Esté para evitar confusão. Então essa é a medida que se toma nesse momento, ela pede para se retirar tal. Só que aí, gente, o assunto não se encerra aí. Se encerra aí nesse momento. Mas tudo que Rosângela disse fica no juízo do doutor Gilvan. O que é importante, né? Porque além da fala de Rosângela, os bons espíritos deviam estar lá, ó, jogando também, né, a sua doce influenciação, né? E aí, quando ela se afastou, né, o médico diretor, no caso do doutor Newton, surpreso com o que, olha só, surpreso com o que ouvira de Rosângela, mergulhou em graves meditações, ou seja, parece que ele encerrou o assunto, não, ele parou para pensar em tudo que ela disse. Olha que legal, né? Surpreso com o que ouvira, mergulhou em graves meditações. Afinal, eram lógicas as palavras da jovem e pontificadas de muita vivacidade. Dava a impressão de possuir cultura, ou seja, ele achou que as palavras, apesar de não acreditar, ele achou que as palavras de Rosângela tinham lógica, seguiam a racionalidade. Então ele começou a meditar sobre aquilo, né? Então aí já é o começo de uma nova consciência para esse médico, né? Aparentemente, né? Então assim, concluímos o capítulo aqui, né? As forças do bem venciam o tentame e o rio da misericórdia divina conduzia o seu curso na direção da subjugada, ou seja, de Esté. Então o socorro continuava sendo direcionado. Aparentemente, Rosângela foi proibida de ter acesso a Esté, né? Mas vamos ver como vai se desenrolar daqui para frente. Pelo menos ela ajudou algo a mudar na mente desse psiquiatra, né? Do Dr. Newton, né? O que é importante, né? Com a influência dos espíritos benfeitores, né? Afastando, né, aquela influência perturbadora dos maus espíritos, né, através da boa conversa, né? Por isso que sempre bom, gente, é o bom diálogo, perdão, é o diálogo bem inspirado, do que a gente partir para discussões, como infelizmente muitos espíritas fazem. Eu já fiz muito isso, hoje eu estou revendo essa atitude. Então nem sempre partir para discussões para ter razão é o bom caminho. Então melhor é a boa argumentação inspirada,
Firme, sim, argumentação firme, porém conciliadora. Foi o que Rosângela fez. Ela foi firme, ela não negou aquilo que ela acredita, mas procurou ser conciliadora, né? E buscou as boas qualidades do interlocutor. Isso foi muito importante. Foi isso que, de certa forma, o desarmou e o desvinculou dos maus espíritos que nesse momento o influenciavam. Então isso foi muito importante, ok? Então encerramos aqui o capítulo 7. Né? A todos aí, espero que estejam lendo, fazendo as suas próprias considerações, ok? Então, um forte abraço, fiquem com Deus.